Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tá no ar o IceCast, episódio Itapevi Descomplica. Eu sou o Diego E eu sou o Henrique. e hoje vamos conhecer uma iniciativa que está ajudando a transformar o ambiente de negócios em Itapevi. Mauro, mais uma vez está aqui com a gente. Honra de receber você de novo. É nosso secretário municipal da Economia de Itapevi. Para começar, você poderia contar um pouco da sua história? Olá, obrigado. Como você disse, bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que hora que você vai estar assistindo. Obrigado, para mim é uma oportunidade de estar aqui falando com vocês, é um privilégio. Eu admiro muito a iniciativa de vocês, então é muito gratificante para a gente estar podendo falar, inclusive dos projetos que a gente vem desenvolvendo e implantando aqui na cidade. Eu fiz escola, faculdade, fiz MBA, mas sempre tive voltado para o mundo corporativo. Então, fui estagiário, eu cheguei até ser controller numa multinacional. Então, eu segui a carreira do corporativismo mesmo. Então, naquele momento, o meu objetivo de vida era fazer carreira dentro de empresa. Visto que a experiência e a influência que eu tinha da minha mãe, que também chegou a ser diretora de multinacional também. Então, esse era o meu objetivo de vida. E num determinado momento da minha vida, com essa necessidade de liberdade, de querer ser dono do meu tempo, foi quando eu comecei a empreender. Então eu comecei a empreender, eu comecei trabalhando primeiro com restaurante, tive alguns tipos de restaurante, eu tive restaurante japonês, tive mexicano, tive uma rede de temaqueria, depois eu tive uma corretora de seguros, eu mexia com plano de saúde, depois tivemos uma operação de crédito consignado, de empréstimo de dinheiro. Então eu passei já por vários segmentos diferentes, mas sempre com esse ímpeto de realmente o que sempre me motivou e o que me movimentou foi essa parte de empreender, de gerar novos negócios, de criar novos negócios, enfim, isso foi o que realmente me movimentou, né? Essa era a minha brasa. Aí eu vim para a prefeitura, e justamente para essa pasta que veio de encontro realmente aos anseios do meu coração. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, eu estava agora numa posição de ajudar quem quer empreender. Então, o nosso desafio foi realmente ter uma posição de ajudar quem quer empreender na nossa cidade. Então, qual era a melhor maneira também da gente criar empregos na nossa cidade, da gente melhorar a receita da nossa cidade? Era gerando novas empresas. Então, tudo isso culminou nesse grande projeto que a gente tem trabalhado e desenvolvido até hoje, que hoje a gente chama de Sandbox, que é esse espaço todo que vocês estão aqui hoje, que a gente separou isso em vários segmentos. Então, a gente é um espaço que a gente atende desde o grande e do pequeno, mas principalmente o pequeno, o micro e quem está querendo começar a empreender. São para essas empresas, para esses CNPJs que a gente tem olhado com mais carinho. Como surgiu a ideia de criar esse espaço? Ele se baseia em alguma experiência de outras cidades? Na verdade, a gente tinha essa ideia de estar olhando para o pequeno, para o micro empreendedor e para quem tem ideia de montar um negócio. E a gente começou a ver alguns projetos que estavam rodando em algumas outras cidades, algumas iniciativas públicas que estavam rodando, para que a gente aprendesse, visse o que realmente estava funcionando, o que era bacana e o que estava gerando resultado, tanto no público quanto no privado. Então a gente viajou alguns espaços, a gente conheceu alguns espaços como o Cubo, que era um coworking, o Espaço do Santander, algumas incubadora do Mackenzie, o Polo Tecnológico de Sorocaba. Então a gente pegou algumas experiências que estavam acontecendo pelo estado de São Paulo e a gente pegou um pouco de cada uma que estava funcionando e a gente fez um resumão, um apanhado e realmente formatamos e colocamos aqui para rodar na cidade de Itapevi. Então a gente pegou um pouco do espaço do coworking, da iniciativa privada, pegamos um pouco das incubadoras que estavam rodando em algumas instituições e olhamos também para os pequenos, para os médios e para os grandes empreendedores da nossa cidade, que a gente desenvolveu o Resolve Fácil Empresa. Então a gente conseguiu, num equipamento só, atender todos os segmentos de empresas da nossa cidade. Ok, vocês oferecem algum serviço a mais além desses que você citou? A gente tem bastante coisa. Quando a gente fala do sandbox, realmente é um conceito, né? O sandbox, na verdade, ele, trazendo ao pé da letra, é uma caixa de areia. Quando a gente vai no parquinho, né, embaixo dos brinquedos, tem a caixa de areia, que é se você cair, você não se machucar. Então a gente criou esse equipamento para quem está começando a empreender, realmente não se machucar. A gente tem diversas ferramentas, diversas mentorias, orientações, cursos de capacitação, parceiros, justamente para que quem quer começar a empreender, vir para cá e realmente receber esse pacote, esse enxoval de orientação para que ele erre o menos possível. Então a gente tem a parte do Banco do Povo, que é realmente para que a gente consiga emprestar dinheiro para quem está começando, para os microempreendedores. A gente tem o Sebrae, com a abertura de CNPJs, com a parte de mentoria, com a parte de cursos de qualificação. A gente tem o Resolve Fácil, a gente tem um coworking, a gente tem um auditório, a gente tem esse espaço aqui do Espaço Maker, que é justamente, são várias ferramentas e ações que a gente coloca à disposição dos empreendedores de Itapevi sem custo nenhum.
para que eles consigam realmente estar começando sem já ter que ir, por exemplo, para um espaço desse, estava com custo de locação, vai montar um CNPJ, você consegue colocar o seu CNPJ aqui, que a gente tem um projeto de lei que chama condomínio de empresas. Então você pode abrir seu CNPJ aqui, você não tem necessidade de locar um espaço. Então a gente tem o coworking, a gente tem sala de reunião, tudo isso é colocado à disposição de quem quer começar a empreender a custo zero. E qual que é o horário de funcionamento desse estabelecimento? Nosso horário de funcionamento é das 8 às 5, de segunda a sexta-feira. Você pode contar a história de algum empreendedor que teve a vida facilitada pelo atendimento do Resolve Fácil? A gente tem vários cases, né? Hoje, por exemplo, quando a gente fala do Empresa Fácil, que é um sistema que a gente implantou aqui em Itapevi, a gente integra 5 secretarias diferentes, então a gente consegue abrir um CNPJ hoje na cidade de Itapevi em 10 horas. Então é tudo online, tudo digitalizado. Então você, o contador, consegue estar resolvendo essa documentação em até 10 horas. A gente tem o Sebrae, que abre um MEI em questão de horas também, coisa rápida aqui na nossa cidade. Então a gente tem um caso, inclusive, de uma pessoa que trabalhou com a gente no passado, ele tinha uma bolsa de auxílio-desemprego, que era um programa que nós tínhamos aqui no município, e aí num determinado momento ele virou isso, ele começou a empreender, começou a trabalhar, realmente ele conseguiu mudar a história de vida dele. Então é um caso que a gente leva isso para a vida, que quando a gente consegue realmente transformar a vida de uma pessoa, é o que já fez valer a pena. Então esse é um dos casos que realmente a gente conseguiu transformar. Então a gente tem outros casos de pessoas que começaram a empreender, que hoje já estão vindo usar a estrutura da secretaria até para contratar funcionários, que têm crescido, têm precisado de mão de obra. Então realmente a gente está no caminho e o nosso grande desafio é fazer com que Itapevi, a gente crie essa cultura empreendedora na nossa cidade. O que mudou na comparação com o modelo anterior, antes do Resolve Fácil? Na verdade, quando a gente veio, quando o Igor assumiu a prefeitura, a gestão do Igor e do Teco, quando a gente falava da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que na época era a Secretaria de Indústria e Comércio, basicamente ela se resumia no PAT. O que o PAT ele faz hoje, que é um braço que nós temos aqui muito importante. É um braço principalmente voltado para o trabalhador e para a parte de reinserção no mercado de trabalho. Então ele trabalha as vagas, carteira de trabalho, seguro-desemprego. Então, basicamente, a secretaria se resumia nisso e na parte de qualificação de mão de obra. Quando a gente olhava para esse cenário, a gente não tinha uma perspectiva de crescimento, né? A gente, como poder público, a gente não tinha uma ação de realmente aumentar a arrecadação da cidade, aumentar a geração de emprego na cidade, porque isso independe da gente. Hoje as grandes empresas realmente elas estão se profissionalizando, se capacitando, cada vez mais as plataformas, sistemas de tecnologia, faz com que a mão de obra seja cada vez menor. A mão de obra seja cada vez mais qualificada, consequentemente, menos funcionário. Então, a forma que a gente olhou realmente de a gente aumentar nossas vagas na nossa cidade, aumentar a arrecadação da nossa cidade, é justamente a gente gerando novas empresas. Pega, por exemplo, você começa um negócio, hoje você começa sozinho. Dá 2, 3 meses, você vai precisar de alguém. Então a gente conseguiu gerar uma nova vaga de emprego. Só no teu caso. Amanhã depois você precisa de mais alguém. E aí você vai crescendo. E ele é a mesma coisa. Então a gente começou a olhar para esse formato, realmente capacitando não o munícipe de Itapevi, não só o munícipe de Itapevi, porque a gente também faz isso, mas capacitando também a pessoa que quer empreender na nossa cidade, para que realmente ele seja um gerador de emprego na nossa cidade. Existe algum tipo de suporte técnico ou orientação além do atendimento burocrático? A gente tem toda essa parte de orientação, suporte, de acolhimento. Então a gente tem a parte de hotel de projetos, que a gente faz essa parte de mentoria, de acompanhamento, para a gente pega quem tem a ideia de montar um negócio. Então tem todo esse pacote de orientação para que essa ideia ela vire um negócio. Num segundo momento, que esse negócio passa por um processo de incubação, que é toda essa parte de realmente CNPJ começar a faturar. Então, toda essa parte, desde de sonho de um projeto até a concretização, realmente que isso vira um negócio, a gente faz toda essa parte de acompanhamento, de mentoria, de orientação, até mesmo de fomento, de conexão com outras empresas que podem estar consumindo esse produto. Então, até que você consiga caminhar sozinho, a gente está dando todo esse suporte, apoio e orientação para que você consiga caminhar. E não só para o pequeno, para o médio também, a gente faz algumas rodadas de negócios, conectando com as grandes empresas, para que realmente a grande consiga consumir da empresa de Itapevi. Então, é Itapevi comprando de Itapevi. Por que é tão importante investir em desburocratização para o empreendedor? Porque hoje, quando a gente fala de startup, de empreendedorismo, está cada vez mais rápido e dinâmico, né? A tomada de decisão, a mudança de foco, de produto, enfim, é tudo muito rápido. Então, quando a gente fala de burocratização, é um processo lento, burocrático, moroso, cansativo, que não combina.
mas com startup, com empreendedorismo, com tecnologia. Então a gente tem trazido essa parte tecnológica, essa parte de velocidade, realmente para dentro da prefeitura. Então a gente tem conseguido com muito êxito, graças à gestão do Teco, que tem absorvido esses projetos, tem trazido tecnologia para a mesa. Realmente a gente tem conseguido dar velocidade para as ações, porque a gente entende que realmente a geração de negócio, a geração de valor, a geração de riqueza na nossa cidade são vocês. A gente, como poder público, é um regularizador, regulamentador. Então nosso papel é fazer com que a coisa caminhe da melhor maneira possível e não simplesmente criar dificuldades. Então a gente tem entendido dessa forma que a gente tem criado grandes ações. Em todos os lugares, por exemplo, a parada da vigilância sanitária, por exemplo, durou 1 ano. Aqui em Itapevi a gente olhou e entendeu que por bem a gente postergou isso para 2 anos. Então o nosso processo de retirar de alvará também é bastante facilitado, prático, rápido. Então a gente tem realmente olhado para o empresário como a gente tem criado esse conceito de prefeitura amiga do empresário. Então olhado ele como um parceiro, realmente como um ator muito importante nesse cenário de desenvolvimento e crescimento da nossa cidade. Você diria que isso tem relação direta com as políticas públicas de desenvolvimento econômico? Exatamente, isso está totalmente conectado com as políticas públicas de desenvolvimento. Dessa forma, da gente desburocratizando, com a gente facilitando, com a gente trabalhando essa parte de criação e geração de novos negócios dentro da nossa cidade, a gente vai fazer com que a nossa cidade cresça cada vez mais. Que outras grandes empresas, assim como a Cacau Show, Eurofarma, outras grandes empresas que procuraram Itapevi, venham cada vez mais, porque eles começam a entender que a nossa cidade realmente é uma cidade amiga do empresário, é amiga do empreendedor. Aqui ele vai encontrar facilidade, e aqui ele vai ver que as coisas caminham, e aqui não vai ter uma prefeitura morosa, burocrática, que vai estar atrapalhando o negócio dele. Muito pelo contrário. Nós somos uma prefeitura prática, rápido, informatizada, ágil e acessível, porque a gente está super disponível aqui para qualquer um para que queira falar com a gente, tanto o pequeno, o médio, o grande, o micro, e quem quer montar um negócio, o acesso e os benefícios são os mesmos. O Resolve Fácil também atua em parceria com órgãos como a Junta Comercial, o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária? Na verdade, a gente tem integrado todos esses órgãos, que na verdade são órgãos independentes. E a gente, como poder público, a gente conseguiu integrar todo mundo. Por exemplo, a gente teve a implantação do PAN hoje na nossa cidade, que na verdade é o bombeiro junto às empresas, que a gente conseguiu estar fazendo com que isso se concretizasse com a participação da Secretaria de Segurança, com a nossa secretaria, com as empresas da cidade, com o bombeiro, a gente conseguiu integrar para que tudo isso acontecesse. Hoje, a Junta Comercial ela está integrada digitalmente no nosso sistema de empresa fácil, que é na parte de abertura de CNPJ. Então, o que a gente tem conseguido fazer é justamente conectar e integrar todos esses braços de poderes independentes para que a coisa caminhe da forma mais rápida possível. Um erro comum que os empreendedores cometem ao abrir um negócio. O erro comum que os empreendedores cometem, inclusive que o pessoal do Sebrae falou hoje, é caminhar sozinho. E outro erro que eu entendo também é misturar o dinheiro da pessoa jurídica com a pessoa física. Esse é um erro muito clássico. Às vezes a gente tem um negócio, ele faturou lá 50 mil reais, e a gente entender que sobrou 20 mil e aquilo é o dinheiro nosso. E na verdade não é. Na verdade, tem que se definir um valor a ser retirado e realmente a gente reinvestir esse resultado no nosso negócio. E sim a gente cria um negócio saudável e sólido. Então a gente tem que definir principalmente o que é dinheiro da pessoa física e o que é dinheiro da pessoa jurídica. Um serviço do Resolve Fácil que é meio esquecido. Na verdade, hoje nós temos todos os nossos serviços, a gente tem que trazer todos os serviços da prefeitura para o Resolve Fácil. Então, quando a gente fala de Resolve Fácil, todos os serviços que a gente tinha da prefeitura, que você tinha numa secretaria, depois resolver na outra, depois ir para outra, e assim sucessivamente, a gente integrou tudo nesse equipamento, que a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, Vigilância Sanitária e Fazenda, num único espaço. Então, hoje você vem para cá, justamente o nome não é simplesmente o nome, é um conceito realmente de solução, de agilidade e praticidade. O Resolve Fácil hoje, empresa, é um espaço onde você vem para cá, quando você tem um CNPJ, e você consegue resolver todos os seus problemas num único endereço. Conselho direto e simples para quem busca empreender em Itapevi. Realmente, nossa cidade é um celeiro de oportunidades. A gente faz essas rodadas de negócio, conectando ao pequeno às grandes empresas. E o conselho que eu daria para quem está começando a empreender é persistência. É perseverar, realmente acreditar no seu projeto, pegar informação com o todo, mas a decisão é coletiva. O mundo do empreendedorismo é um mundo bastante solitário, porque todas as tomadas de decisões é realmente de quem está empreendendo, é o frente do negócio. Então é se capacitar, se estruturar, se conectar com pessoas, trocar informação, para que você tenha cada vez mais informação e aí, consequentemente, você mitiga a sua margem de erro. Qual que é um passo simples que pode evitar muita dor de cabeça nesse caminho?
O mais importante que eu entendo é quando a gente fala de poder público, a gente está acompanhando todas as taxas, tudo que se acontece, não deixando nada para trás. Todos os problemas que a gente vai enfrentando ao longo do caminho, é a gente pegar e resolver. A gente pega e resolve. Os problemas que a gente vai deixando para trás, em algum determinado momento, ele volta. Aí ele volta muito maior do que ele estava, muito pior, e às vezes era uma situação que você com facilidade conseguiria estar resolvendo, e como você deixou isso para trás, jogou essa sujeira embaixo do tapete, isso, de algum momento isso vai voltar para você de uma maneira muito prejudicial. Mauro, muito obrigado pela conversa. Aprendemos muito. E esse foi mais um episódio do ASCast. Se você é de Itapevi ou da região e quer empreender com mais agilidade e menos burocracia, procure o Resolve Fácil Empresas. As informações completas estão no site oficial da Prefeitura.